Olá! Hoje vamos falar sobre um assunto que, bem, muita gente pensa, mas poucos perguntam em voz alta. É aquela dúvida que para no ar nos consultórios, sabe? Mas que muitas vezes fica por dizer. Então, hoje vamos diretos ao ponto. E a pergunta é essa, e sem rodeios, a que realmente interessa a muita gente. Masturbação diária e a saúde da próstata. Qual é a verdadeira ligação? Faz mal? Faz bem? É isso que vamos desvendar agora. E a resposta, para a surpresa de muitos, é não. Não causa problemas. Simples assim. É um mito antigo que precisa de ser quebrado de uma vez por todas. A ciência, até hoje, não mostra essa relação. Mas esperem, porque a história fica ainda mais interessante. Não é só que não faz mal. A grande reviravolta é que, na verdade, pode até ter um efeito protetor. Parece estranho, não é? Mas vamos entender o porquê. E o número-chave aqui parece ser este, de 21. Alguns estudos importantes sugerem que homens que ejaculam por volta de 21 vezes por mês têm um risco menor de desenvolver cancro da próstata. A teoria por trás disto é que ejacular funciona quase como uma limpeza da glândula. Para se perceber bem isto, é preciso lembrar o que é a próstata. É esta pequena glândula, do tamanho de uma noz, que produz parte do líquido seminal. Então a lógica é que ao ejacular com regularidade, está-se a ajudar a eliminar substâncias que podem ficar ali acumuladas e que com o tempo poderiam ser prejudiciais. Certo, mito desfeito. Se a masturbação não é a vilã da história, a pergunta muda completamente. O que é que então realmente prejudica a saúde da próstata no nosso dia-a-dia? É aqui que a conversa fica séria e vamos focar-nos nos verdadeiros culpados. E com base em décadas de experiência clínica, é possível identificar 10 comportamentos que são, de facto, prejudiciais. E o pior é que muitos deles são hábitos diários que passam completamente despercebidos. Vamos começar pelo que entra pela boca. Primeiro, não beber água suficiente. Parece básico, mas a urina fica mais concentrada, mais irritante para a próstata. Depois, os clássicos. Comida muito picante, excesso de cafeína e de álcool. Tudo isto pode irritar o sistema urinário e agravar qualquer sintoma que já exista. É agora o estilo de vida. O stress crónico tensiona os músculos pélvicos, o que reduz o fluxo de sangue para a zona. Péssima ideia. Fumar, bem, as toxinas aumentam o risco de um cancro mais agressivo. O sedentarismo, a falta de movimento, também prejudica a circulação ali em baixo. E até algo tão comum como ficar sentado o dia todo, essa pressão constante sobre a próstata não ajuda nada. As soluções, felizmente, são diretas. Arranjar tempo para relaxar, procurar ajuda para deixar de fumar, caminhar um pouco todos os dias e, claro, levantar e esticar as pernas de hora a hora. E agora chegamos à última categoria de ameaças. E esta, honestamente, talvez seja a mais perigosa de todas. Porque não é sobre o que se faz, mas sim sobre o que se deixa de fazer. E aqui estão dois erros clássicos. Primeiro, segurar a urina. Fazer disso um hábito aumenta a pressão sobre a próstata e, com o tempo, enfraquece a bexiga. E o segundo, que é gravíssimo, ignorar os primeiros sinais. Aquele jato que já não tem a mesma força, ou as idas mais frequentes à casa de banho, deixar isso para lá é dar tempo para que um probleminha se transforme num problemão. Ok, já vimos os problemas. Chega de conversa preocupante. A parte boa é que agora podemos focar-nos nas soluções. Vamos pegar neste conhecimento todo e transformá-lo num plano de ação. Então aqui está um plano de 6 passos bem diretos. O segredo é a consistência. Hidratar-se bem, comer alimentos que ajudam, como o tomate, rico em licopeno, ou as sementes de abóbora, mexer o corpo, controlar o estresse e, claro, largar aqueles hábitos que já vimos que fazem mal. E por fim, os dois mais importantes, ouvir os sinais que o corpo dá e não adiar os check-ups. E já que falamos em check-ups, temos que tocar num ponto sensível, o medo. A ansiedade que muitos sentem só de pensar nos exames da próstata. É preciso encarar isso de frente. De um lado, está o medo, o receio do desconhecido, o embaraço, a ideia do desconforto. Mas do outro lado está a realidade. E a realidade é que há um procedimento de rotina, super rápido, estamos a falar de segundos, mas que dá uma informação que vale ouro e que pode, literalmente, salvar uma vida ao detectar um problema logo no início. E esta frase resume tudo na perfeição. A tranquilidade de saber que está tudo bem, ou de poder agir a tempo se algo não estiver, vale muito mais do que qualquer desconforto momentâneo. É uma troca que compensa, e muito.
E é importante entender isto. Cuidar da próstata não é um assunto isolado. Afeta a ansiedade, a vida social, o sono, afeta a qualidade de vida como um todo. No fundo, quando se cuida da próstata, está-se a cuidar do bem-estar geral. E para terminar, fica esta pergunta para reflexão. A saúde a longo prazo não é decidida num único gesto, mas sim na soma das pequenas escolhas de todos os dias. As ações de hoje estão a construir um futuro mais saudável? A decisão está nos hábitos que se criam agora.